Uma das palavras que a gente tem ouvido aqui é glória, presença. Nós estamos no meio de avivamento e tudo que nós queremos é avivamento. Nós queremos a presença de Deus. Sem a presença de Deus é impossível, impossível. Sem a presença de Deus é o caos. É o caos. E o que está faltando é a presença de Deus no nosso país, no mundo. E essa presença hoje se manifesta através dos filhos de Deus. É da igreja. Nós somos a última casa. Nós somos a última casa. Quando o profeta Ageu diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira, ele não está falando de templos feitos por mãos humanas. Ele está falando de edifícios de pedra. Ele está falando de um derramar sobrenatural, poderoso, que viria sobre os homens. Deus nos homens, Deus vivendo em nós. Aleluia. Essa é a glória dos últimos dias. O avivamento prenunciado por Joel, por Abacuque, quando diz que a glória do Senhor encobrirá a terra, encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. O que vocês estão vendo aqui nesse pedaço de chão não é força do homem, não é inteligência do homem, não é capacitação do homem. É algo que transcende a esse nível. É a ação do Espírito Santo na vida de alguém que confiou em Deus, de alguém que se entregou para um propósito de Deus. Por isso Deus quer encher a sua vida, porque sem a presença dEle, você é um vaso inútil, você não carrega nada. Diga para o seu vizinho: quem não carrega a glória do Senhor não carrega nada. Agora, quando você está cheio da glória, você carrega tudo. O poder necessário para transformar o mundo, para curar os enfermos, o poder que move os céus. Aleluia! Você quer isso? Se você entender o valor do que é a presença de Deus na vida do homem, isso seria o que você mais desejaria. Porque quem tem a presença tem tudo. O meu maior medo é perdê-la, porque eu conheço os meus limites. E esse medo estava no coração de Moisés, e ele clamou a Deus que não retirasse a sua presença de diante dele. Ele disse: eu não irei só, eu não irei só. Quantos cristãos estão insistindo em caminhar sozinhos? Quantos cristãos estão cansados porque querem se mover na força do seu braço? Quando o Senhor diz que não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Sabe essa situação que você tem vivido aí?
pessoalmente seus conflitos, seus medos, esse vazio de alma, essa angústia, essa depressão, esse medo, esses conflitos que você vive nos seus relacionamentos, essas dificuldades que você vive para conquistar, para realizar, para, vencer. Muitas vezes é porque você está na sua força. Você está na sua força. Se você deixar Deus te encher, não será na sua força, será na força do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Ele é maior. Ele é maior. Você é pequenininho, mas Ele é grandão. Diga ao vizinho: nosso Deus é grandão. Ele é poderoso. E quanto mais consciência nós temos de que Ele vive em nós, de que Ele está em nós, mais corajosos, mais ousados nos tornamos. A gente olha para a vida de Davi, aquele jovenzinho, estava lá no campo, nos montes, pastoreando ovelhas. E chega ali diante daquele exército afrontado, o exército do Senhor, sem armas, sem treinamento militares, sem nenhum conhecimento de táticas militares, só com essa certeza no coração de que Deus era com ele. Ele olhou para aquele desafio, não se intimidou, porque quem tem Deus não retrocede nunca. Diga: quem tem Deus não retrocede nunca. Ele disse: olha, tu vem contra mim com espadas, tu vens com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Você vai vencer em nome do Senhor. Aleluia. 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 Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Abra comigo lá em Abacuque 2:14. Se eu for pregar o que eu estou com vontade de pregar, nós vamos terminar e lá de manhã comer o bolo 6 horas da manhã. E diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora vamos para Ageu 2, versos 6 e 9. E diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda que uma vez, dentro em pouco, farei abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Interessante que uma coisa está ligada à outra, né? A presença de Deus, a glória de Deus enche a nossa vida de paz. Porque paz é resultado de segurança. Segurança. Se nós temos essa convicção, essa certeza plena, inabalável,
de que Deus está em nós, de que Deus é por nós, não há o que temer. Esse era o testemunho de Paulo, quando aquele navio começou a enfrentar a tempestade, e ele estava em paz, e ele foi usado ali para acalmar as pessoas, para dar esperança ao coração daqueles que estavam cheios de medo de um terrível naufrágio. Um crente cheio da glória é um crente cheio de paz. Mas quando nós, estamos vazios, quando nós andamos na carne, quando nós resolvemos militar com as nossas armas, com a nossa força, haverá conflitos, haverá dúvidas, haverá medos, haverá erros, inevitavelmente. Deus está movendo o seu espírito nesses dias e nesse lugar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos vivendo dias de avivamento. A última colheita está se iniciando e Deus vai derramar do seu espírito de uma forma tão tremenda como nunca antes Ele derramou. E eu louvo a Deus que ainda tenho alguns anos para viver esse mover de Deus. Eu me converti no ano de 86. E naquela época havia um grande mover de oração no Brasil. Em 92 eu comecei o ministério. E em 96, 95, começou um mover de adoração muito grande no Brasil. Quem viveu isso aqui? Tremendo. A glória do Senhor se moveu sobre o Brasil. Ministérios explodiram rapidamente em muitos lugares. O Brasil experimentou uma transformação sobrenatural, um tempo de prosperidade tremenda. E aí os irmãos tiraram os olhos do Senhor, esqueceram o altar, e as coisas começaram a se agitarem de outras formas. 3 anos atrás nós entramos numa crise novamente, e o mundo em grandes conflitos, desde o atentado de 11 de setembro. Guerra, rumores de guerra, a violência do terrorismo como nunca se podia imaginar, e hoje tivemos essa trágica notícia. Mas uma coisa está acontecendo: as pessoas estão começando a voltar-se para Deus. Aleluia! E quando nós buscamos ao Senhor nos dias difíceis, Ele vem, porque Ele é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. E assim como Ele ouviu o clamor do povo lá no Egito, debaixo do jugo de Faraó, Ele está ouvindo o clamor de milhões de milhões de milhões de cristãos que clamam, que desejam, que anseiam o mover nesses dias. E já começou, está aqui. Diga ao vizinho: Deus está movendo aqui, e Ele vai encher a sua vida. Ele vai te fazer um carregador da glória. Quantos querem ser um carregador da glória? Onde você for tem presença de Deus, tem cura.
os demônios vão ter que sair. Fizemos uma vigília 15 dias atrás na igreja, de 10 às 6 da manhã, 1h da manhã. Nós chamamos todos os oprimidos, quem estava em luta, com medo, com depressão, com isso, com aquilo, outro. Demos as mãos e começamos a orar, e foi uma oração fervorosa de autoridade. De repente se manifestaram muitos demônios, porque os demônios não resistem à presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Onde a glória de Deus chega, demônio tem que sair. Nós somos chamados para andar nessa presença, para carregar essa presença, para viver o evangelho de poder. Não é o evangelho só de palavras, mas é o evangelho de demonstração de poder. Mas a gente só demonstra o que a gente tem. Se você não tem a presença de Deus, a glória de Deus, se você não está cheio dela, o que você vai demonstrar? Carnalidade. Carnalidade. Você vai ser um cristão carnal. Mas se você tem vida com Deus, se a sua vida está cheia do Espírito Santo. Pastor, como é que é isso? Eu não tenho Espírito Santo? Tem, mas a Bíblia fala que a gente tem que se encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, enchei-vos. Diga, tem uma medida maior, tem mais, tem mais. Eu tenho um radinho de pilha, eu gosto muito dele. Outro dia eu fui até assistir futebol, levei ele. E quando ele está com as pilhas fracas, ele acende a luz, mas não funciona. Aí eu mexo, tentando uma faixa, eu quero ouvir alguma coisa. Ele... crente que está assim, não comunica. A pilha está fraca. Diga para o seu vizinho, cuidado, essa pilha está fraca. Carrega a bateria, vai para a oração, vai para o jejum, vai para a leitura da palavra, vai para o evangelismo. Carrega essa bateria. Deus quer que você seja um crente por aqui, se triscar dá choque. Aleluia! Aqui tem muito por aqui na Amazônia, não é verdade? Peixe elétrico. Aleluia! Aqueles irmãos ali, nos dias de Ageu, tinham perdido a perspectiva. Israel tinha voltado do cativeiro, e eles reconstruíram um templo, fizeram um novo templo. Mas em meio às muitas dificuldades, fizeram algo muito mais simples do que o templo de Salomão, que era esplendoroso, era admirável, era 100 vezes mais do que o Edir Macedo ali em São Paulo. Aquele templo de Salomão do Edir não é nem a sombra do verdadeiro templo de Salomão. As pessoas vinham de muitos lugares, peregrinavam para conhecer o templo. E agora eles estavam frustrados, porque o templo de Salomão era o orgulho deles. E Deus então levanta Ageu para trazer essa palavra.
e trazer os olhos e a perspectiva deles para o verdadeiro foco de adoração que todo homem deve ter, que é Deus, querido. Quando nós olhamos para Deus, quando os nossos olhos estão em Deus, não importa o lugar. E quando Deus está em nós, em qualquer lugar, é lugar de adorar. Você pode dizer glória a Deus e dar um forte aplauso ao Senhor e dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. Imagine se houvesse um lugar para nós adorarmos como era nos dias de Salomão. E a samaritana, interessada em adorar, perguntou a Jesus: mas onde é que adora? Onde é que adora? Em Jerusalém? No Monte Gerizim? Onde é que adora? E Jesus explica para ela que não se trata mais de lugar, porque o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Deus está na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Ele está em todo lugar. E por que nós então escolhemos esse lugar? Porque é necessário. Se temos a presença, somos filhos. E como igreja temos uma missão. E para cumprir essa missão, precisamos estar juntos como o corpo de Cristo, unindo os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades para fazer Deus conhecido. Mas tudo isso só funcionará se formos uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia! Uma igreja cheia do Espírito Santo. No verso 5 desse mesmo capítulo de Ageu 2, o Senhor diz: esta é a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós. Deus nunca quis estar num tabernáculo, nem no de Moisés, nem no de Davi, como ele nunca quis estar naquela arca no templo de Salomão. O desejo do Senhor é morar dentro de você. Diga, vizinho, você é o endereço de Deus na terra. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. Chora, brada, soa. E no verso 9 ele diz: a glória desta última casa será maior da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós somos a última casa. Amém? Não se construiu mais templo, nem vai se construir mais templo, mesmo que Israel queira reedificar o templo. Deus não vai estar lá, porque Ele já se mudou e Ele mora na vida de todo aquele que crê. Aleluia! Diga glória a Deus. Será que só eu estou alegre e sentindo a presença do Senhor aqui? A gente fica cheio de alegria quando alguém importante vai para a casa da gente. E a pessoa mais preciosa do universo
está dentro de você. Diga aleluia, aleluia. Ele vive em mim, Ele vive em mim, Ele vive em mim, aleluia. Não é isso que está lá em João 12? O que diz lá? Mas a todos quanto, quem sabe esse versículo, o receberam, a saber, aos que creem no seu nome, a estes é dado o poder para ser filho de Deus. Você sabe que eu estou dentro do meu filho? 50% dos meus filhos é parte de mim. E eu sou filho porque Deus está em mim, na pessoa do Espírito Santo. E quando o diabo me olha, ele não vê o meu nome de evangélico, de batista, de assembleiano, de qualquer coisa, porque religião não é nada. Quando ele me vê, ele vê o Espírito Santo em mim. E ele diz: este é filho de Deus, este é filho de Deus, este é filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. E eu me lembro de um querido pastor, muito querido, um homem santo, consagrado, e já está na glória. Eu tive o privilégio de alguns momentos com aquele homem, e ele me contou tantas experiências extraordinárias. E uma vez eu fiquei 15 dias numa fazenda em Acaraú, no Ceará, aprendendo com ele, porque ele tinha um ministério de libertação extraordinário. Eu nunca vi ninguém com tanto discernimento nessa área como aquele homem. E olha que ele só tinha um olho. Depois fiquei 6 dias com ele na rocinha, lá em cima. E ele era muito respeitado, um homem de oração. E um dia eles vinham de uma vigília lá no Rio de Janeiro, grupo de irmãos, e de repente eles viram pessoal de ocultismo entrando no cemitério. E eles seguiram, fizeram uma roda lá para fazer o trabalho, e eles deram as mãos também, no meio lá da turma, junto com a turma. E na hora que o cara lá incorporou, ele tem aquele negócio assim, cara. Eu nunca fui pai de santo não, mas eu sei como é. E a turma estava lá, né? E aquele bicho foi correndo ali tudo, e quando chegou no primeiro deles, ele pegou aqui, que ele fez isso ali. Opa! Que é isso? Esse aí é do lado de cima. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo jamais passará despercebido. Aleluia! Aleluia! Diga para o seu vizinho: olha, quem tem o Espírito Santo tem a marca de Deus. Aleluia. Então Deus começa a cumprir a sua promessa através do Filho, porque o Filho é o primogênito. Ele se fez carne,
ele foi cheio do Espírito Santo. E ele abriu o tempo da dispensação da graça de Deus. E através do sangue dele, que está vivo diante de Deus, a nossa justiça, ele possibilitou que todos os homens da terra, indistintamente, independentemente de raça, de credo, de cor, de condição social, pudesse receber Deus na sua vida. Aleluia. A única coisa que se requer é fé, queridos. Crer na palavra, crer no Senhor de todo o coração. Por isso João 1,12 diz: a todos quanto receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, a estes é dado o poder. Diga de graça, para serem feitos filhos de Deus. Porque para ser feito filho de Deus, tem que ter a natureza de Deus em si. Aleluia. E a natureza de Deus é o Espírito. Aleluia. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Seu Espírito, somos só criatura, somos pó da terra. Por isso ele diz que o pó vai voltar ao pó e o Espírito a Deus que o deu. Todos nós, não é necessário que seja mais crente, menos crente, não é necessário que seja alguém especial. Deus quer encher a todos. Deus quer encher a você numa medida maior. Aleluia. E quanto mais cheios do Espírito, mais parecidos com Ele. Amém? Diga, vizinho, quanto mais cheios do Espírito, mais parecido com Ele. Então a vinda de Jesus foi de uma forma sobrenatural, gloriosa, desde o anúncio. Tudo em Cristo foi sobrenatural. Uma glória visível. João 1,14, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória de Deus em Cristo não era uma áurea sobre a sua cabeça, ou uma luz que resplandecia dele. Eram os seus atos, as suas obras, o seu testemunho, aleluia, o seu amor e a sua verdade. É essa glória que a igreja precisa, e essa glória que precisa ser revelada a este mundo, porque pelas obras de vocês Deus será glorificado. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Quem está abençoado aqui? Quem está sentindo que há uma presença sobrenatural nesse lugar? Há uma nuvem sobre nós nessa noite. Deus não vai nos despedir da mesma forma hoje, porque você vai ser cheio da presença do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Coríntios 3,16,
O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo do Espírito de Deus. Nós somos na terra a morada do Deus vivo. Aleluia. 1 Pedro 2,5, o apóstolo diz: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Deus não quer encher prédios, queridos. Deus quer encher pessoas. Diga: Deus me salvou para me transformar, e Deus está me transformando para me encher, e Deus está me enchendo para me usar. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia. Deus quer te usar, querido. Por isso Ele te chamou, Ele mudou a tua vida. Quem aqui foi transformado? A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A primeira coisa que acontece quando nós temos a nossa experiência real e verdadeira com Deus, é um processo tremendo de transformação. E para que mudar? Se Jesus tivesse vindo só para salvar, salvaria e nós iríamos. Mas Ele quer te usar para a glória dEle. E Ele quer que através da tua vida o Espírito dEle seja derramado sobre outras pessoas. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero desafiar você, queridos, a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu fui crente 6 anos dentro de uma igreja, mas eu tinha uma vida apática, uma vida egoísta. Eu vivia a minha vida cristã ao meu modo, ao meu tempo, segundo a minha medida, dentro da minha conveniência. Isso não é verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristão, ele ama Deus acima de tudo. E ele tem compromisso, ele é responsável, ele tem propósito, ele tem missão. Diga: todo crente verdadeiro tem uma missão: testemunhar. E esse poder veio para isso. Quando o Senhor diz lá em Atos 1:8: mas recebereis poder ao vir sobre vós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está bem claro o propósito da presença de Deus em nós, do poder de Deus em nós: sermos testemunhas. Pregar o Evangelho com poder. Diga: pregar o Evangelho com poder. Você tem orado pelos enfermos? Você tem um testemunho de cura nesse ano que está terminando? Você impôs suas mãos e orou por alguém que estava opresso ou possesso e ele foi liberto? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo.
Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, isso será a sua rotina. Você vai se mover no poder, vai operar no poder e vai manifestar a glória de Deus através de cura, de sinais. Tem sinal na vida daquele que está cheio do Espírito Santo. Tem sinal. Estes sinais seguirão aqueles que creem. E o pior é quando a bateria do radinho acaba mesmo, nem a luz vermelha acende mais. A pilota fica apagada. Nós temos que estar atento a isso, queridos, porque os dias são maus e os tempos estão se cumprindo, e essa é a hora dos filhos de Deus manifestarem a sua glória. Você pode dizer glória a Deus, aleluia? Pode dar um forte aplauso ao Senhor, aleluia, aleluia. Então, lá no Velho Testamento, no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Davi, no templo de Salomão, a glória encheu o lugar. Encheu o lugar. E se vocês abrirem comigo em 2 Crônicas 7, vamos ler só o verso, do verso 1 a 3. Diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o lugar. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A glória veio naquele lugar, mas a glória leva as pessoas a adorarem. Muitos de vocês estão aqui porque viram uma medida de glória na vida de alguém aqui. Quem está aqui por causa de um testemunho? Levante sua mão. Quando Deus se manifesta na vida de uma pessoa, aqueles que testemunham, aqueles que estão à volta, se tornarão também adoradores. Eles vão temer, eles vão crer. Aleluia. Mas depois de Cristo, se inicia a nova aliança, o tempo da graça. Não há mais templo de pedras, de paus, mas templos de carne. Não templos feitos por mão humana, mas templos feitos pelas próprias mãos do Deus vivo. E o Espírito não vem mais no edifício, ele vem na sua vida. Se você não tem a presença, não haverá presença. Pode ter tudo, pode ter boa música, pode ter muita coisa boa, pode ter um ambiente agradável, bonito, mas não tenha presença na sua vida, será tudo vazio e sem nenhum sentido. Deus quer encher a tua vida.
Levante a sua mão direita de profeta. Olhe para a pessoa que está do seu lado com autoridade. E diga: meu irmão, Deus vai encher a tua vida. Você vai ser nessa cidade, e onde quer que você chegar, uma testemunha do Deus vivo, cheio do poder e da glória de Deus. Aleluia! 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 Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, para a igreja dos primeiros dias, começando lá em Atos, capítulo 2, você pode abrir, já estou encerrando, verso 4. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Não no templo, não lá nos dias de Salomão, não no dia da inauguração daquele templo lindo, porque agora Deus estava inaugurando um outro templo, e o Espírito veio sobre as pessoas, sobre aqueles que criam, sobre aqueles que esperavam, e eles foram cheios, cheios, cheios do Espírito Santo. E de lá para cá não cessou. Onde há um crente, onde há alguém que crê e quer, onde há alguém que busca, ele vem e enche. Aqui na sua casa, na cozinha, no seu quarto, em qualquer lugar, no seu banheiro, o Espírito Santo batiza em qualquer lugar, enche em qualquer lugar, renova em qualquer lugar. Aleluia! Eu oro para ver o dia em que os crentes virão para a reunião, não para buscar a glória, mas para trazer a glória de Deus. Aleluia. Mas muitos sentam aí e ficam esperando a glória de Deus na vida do pastor Heber, nos músicos, nisso, naquilo outro. Aleluia. Quando ela já foi liberada lá no Pentecostes, e ela está disponível para você, todo dia, toda hora e em qualquer lugar. Eu profetizo que essa igreja será uma igreja de cristãos cheio da glória e do poder de Deus. Eu profetizo que muitos de vocês testemunharão com poder nessa cidade, através de curas, de milagres e de maravilhas, porque esse é o verdadeiro evangelho. Pregar é muito fácil, querido, principalmente depois da internet. É muito fácil. Você tem livros e livros e livros que você não precisa meditar, refletir, buscar, considerar, porque já buscaram. O mundo não quer informação, o mundo quer manifestação. E os irmãos vão para a conferência e a pessoa tem uma oratória maravilhosa, é culto, muito culto, a mensagem rica, e faz muita cosquinha nas orelhas, nos ouvidos, e os irmãos dizem: que mensagem maravilhosa, que palavra. E eu pergunto: e o que mudou? E o que mudou? E o que mudou? Porque a palavra não muda, quem muda é o poder.
eu fui mudado pelo poder. Depois de 6 anos de um crente, sobe e desce, montanha Rússia. Eu fui numa conferência em São Paulo, no ano de 91, mês de julho, dia 15 de julho de 91, 11h30 da manhã, na plataforma do Centro de Cultura Japonesa. Eu ouvi uma palavra de fé ministrada por um pastor americano chamado David Robson, e eu fui cheio do Espírito Santo, depois de 6 anos dentro de uma igreja avivada. E naquele mesmo dia, enquanto eu estava vivendo aquele êxtase indescritível, minha esposa estava na plataforma do outro lado, porque foi um chamado para quem queria ser batizado do Espírito Santo. O Espírito Santo disse: vá à tua esposa, vá à tua esposa. Eu não estava sentindo os meus pés, parece que tinha assim sacado a rolha de um champanhe. Eu borbulhava palavras que eu não conhecia, mas eu entendia no meu espírito, porque eu só exaltava e glorificava a Deus. Eu estava cheio de uma ousadia, de uma coragem, de uma autoridade que eu não havia conhecido. Eu levantei assim a cabeça, a plataforma estava cheia, minha esposa estava do outro lado, e eu fui numa ousadia assim, numa coragem. Eu cheguei lá e disse, e ela estava com as mãos, olhos fechados, mãos para cima. E eu falei: filha, você já foi batizada? Ela falou: não. Eu pus as 2 mãos na cabeça dela e disse: então receba. Foi cheia do Espírito Santo. Nunca mais eu fui o mesmo. Naquele dia eu voltei para São Luís como louco, e muitos diziam que eu tinha ficado louco. Tamanha transformação e mudança na minha vida. Eu, dentista num bairro pobre, miserável da cidade, eu comecei a pregar o Evangelho 1 vez por semana, com a caixinha de som, minha esposa e 3 crianças. Comprava folhetos da Sociedade Bíblica, premiava meus filhos para ficarem naquela passagem de transeuntes ali, distribuindo os folhetos, e eu pregava e falava sozinho. Dizia: eu estou aqui porque Jesus te ama. Eu sei que você está me ouvindo. Olha, escute esse recado: Jesus te ama, Ele morreu por você. Eu não sabia pregar nada. E são 25 anos de milagres, de milagres, de milagres. E Deus tem sido glorificado. Porque quando eles veem as obras, eles dizem: só Deus, só Deus, só Deus pode fazer isso. Agora pergunta se eu sou feliz. Eu sou feliz com Jesus. Só o poder de Deus te libera, querido. Só o poder de Deus. Aleluia. Por isso que a primeira igreja se chamava Igreja do Caminho, porque eles romperam com todos os apelos, com todos os limites, e saíram para viver o Evangelho cheios do poder. O apóstolo Paulo, já estou encerrando, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, ele diz: porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. O
O evangelho hoje precisa ir além da palavra. O mundo está descrente, desconfiado de tanto picareta se dando bem com o evangelho. Desculpe a expressão que é pesada. De tanta mentira, de tanta hipocrisia, de tanta manipulação, de tanto abuso. Deus vai mover o seu espírito e vai levantar uma igreja cheia do seu poder. Aleluia. Você quer ser essa igreja? Aleluia. Em 1 Coríntios 2:4, ele reafirma essa mesma coisa, porque ele era cheio do Espírito Santo, mesmo sendo um homem sábio, mesmo sendo um homem culto para os seus dias, mas ele não se valia do seu conhecimento. Ele pregava o evangelho em demonstração de poder, em manifestação de poder. O rastro de Paulo era um rastro de milagres. Ele era tão cheio da unção, da graça, da presença de Deus, que as pessoas levavam seus aventais, colocavam sobre os enfermos, e eles eram curados. Aleluia. Em 1 Coríntios 2:4 ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Aleluia. Nós não podemos sair desses 10 anos carregando apenas uma mensagem, porque isso vai se perder. Nós precisamos sair daqui cheios do poder de Deus, numa medida maior, numa medida maior. Diga para o seu vizinho: pode ser mais, pode ser mais, pode ser mais. Aleluia. Isaías 60:1-2, o Senhor diz para nós nessa noite: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti.